Só mais um minuto, iniciado. Boa noite a todos. Aqui é o João Gabriel Desiderato, advogado criminalista, e esse é mais um episódio, o 19º episódio do nosso podcast, o Adcrim Podcast, que é o podcast feito a partir da nossa Escola de Estudos Criminais, Advocacia Criminal Clube, e tem a intenção sempre de trazer vídeos, temas interessantes, numa linguagem mais facilitada, para que todos possam ter entendimento de assuntos jurídicos, assuntos que por vezes estão aquém, estão longe da sociedade, de quem deveria chegar, tá? E o tema de hoje é muito interessante, eu vou deixar inclusive para a nossa convidada passar essa surpresa para vocês, qual que é o tema, apesar de já ter saído na publicação, e eu falo e apresento para vocês a convidada de outro estado da federação, lá de Pernambuco, um estado maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer o ano passado, cidade de Recife, calor muito bom, diferente do frio que faz aqui. Letícia Nascimento, seja bem-vinda, tudo bem? Letícia, Olá, ela, João. ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco do currículo dela, da história dela, mas vocês já viram na publicação que a gente fez no decorrer da semana, que ela é estagiária do TRE lá de Pernambuco, então tem amplo conhecimento do tema que a gente vai debater hoje. Também é uma aluna da faculdade, é uma aluna exemplar, foi aprovada aí no 39º, é isso? 39ª prova, antes de concluir o curso, aprovada com 10 no TCC também, nota máxima. Então, só para vocês terem ideia do nível que vai ser esse bate-papo de hoje. Letícia, futura doutora, a palavra está com você. A gente inicia sempre com uma apresentação, então gostaria que você falasse um pouco de você, da sua história, por que que você escolheu o direito, por que que você escolheu estagiar nessa área, que você fale o tema para a gente e o porquê do tema, e aí a gente começa com o nosso bate-papo. Fica à vontade, está com a palavra. Olá, João. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Letícia. Primeiramente, gostaria de agradecer a João pelo convite para conversarmos sobre esse assunto tão importante e desconhecido pela sociedade. Muitas pessoas, né, que desconhecem a cota de gênero, né, que os partidos precisam cumprir essa cota. E geralmente a sociedade, né, as pessoas desconhecem que existe essa obrigação, né, por parte dos partidos. Bom, como o João bem pontuou, meu nome é Letícia, sou estagiária atual do TRE de Pernambuco. Ah, eu escolhi direito. Essa pergunta resume em uma palavra: contribuição. Quando eu era menor, né, quando eu fui ao psicólogo, ele questionou o que é que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei que queria ser advogada porque eu gostaria de ajudar as pessoas. Quando eu fui crescendo, na minha realidade pessoal, ser advogada e cursar o curso de direito era uma realidade muito distante para mim. Então, eu comecei a pensar em outros cursos para poder fazer, né, uma faculdade de fato. Só que com o tempo, essa realidade foi se aproximando da minha e eu consegui, né, eu sou bolsista na minha faculdade, eu consegui uma bolsa pela minha faculdade, eu consegui fazer o meu curso de direito. É, daí também, a partir de ser advogada, também era uma realidade muito distante para mim, e eu consegui, né? Eu me esforcei super para fazer a prova da OAB. O meu objetivo era sair da faculdade já aprovada, e foi o que eu consegui. No nono período da faculdade, eu estudei bastante e consegui ser aprovada. Pronto. Com relação ao estágio no TRE, eu digo que o TRE foi um presente para mim, né? Porque eu não tinha essa visão do direito eleitoral. E quando saiu o processo seletivo para fazer estágio no TRE, eu não sabia o que era direito eleitoral, né? Não entendia, não gostava, achava. Porque geralmente é uma realidade bem distante, né, da nossa visão. A gente vê os candidatos participando e tal, mas não é algo que a gente se interesse, de fato. E aquilo era uma realidade também muito distante do estágio no TRE, mas para poder participar do TRE tinha que ter notas boas. E eu peguei e fui participar do processo seletivo. Fui aprovada, me chamaram, e eu fui vivenciar
esse mundo, né? E acabei me adaptando. Não são todas as pessoas que gostam, de fato, do eleitoral, e eu acabei gostando, graças a Deus. E é isso, acho que respondi a pergunta de João conforme quem eu sou. Com relação ao tema, eu acho esse tema muito importante. Foi o meu assunto do meu TCC, que é a fraude e a cota de gênero, né? É, eu vou contextualizar o que é cota de gênero, né? Isso. A cota. Eu vou até te cortar um minuto para ficar um bate-papo legal. Já peço perdão por te cortar. Você falou aí, e eu acho importante a gente trazer isso para o pessoal. Você acabou de mencionar que para você que começou o curso de direito, o direito eleitoral, e para mim também, tá? Eu estou usando o seu exemplo, mas isso aconteceu comigo. O direito eleitoral era uma coisa distante para a gente que está ali no curso, né, até ter o primeiro contato com a matéria. Imagina então para a maioria da sociedade, tá? Para quem não tem contato com direito, com esse mundo jurídico. Então, você já ia fazer a contextualização, mas enfim, eu até peguei aqui o nosso tema, que é a fraude, a cota de gênero nas eleições. E aí, acho que primeiro você vai ter que passar para a turma aí o que seria a cota de gêneros, e depois a gente falar sobre o tema em si. Não sei se seria isso já que você ia fazer, mas para o pessoal de fato entender o que seria isso. Se você a gente colocando assim o tema aberto, eles vão falar, meu Deus do céu, o que eles estão falando? O que esses dois malucos estão falando aí? Então vamos lá. Tá. Como o João bem pontuou, o eleitoral é uma vivência muito longe da realidade das pessoas, né? Não é todo mundo que, de fato, se interessa pela área e vê os candidatos ali participando, vai lá, vota em si, mas não sabe o que de fato acontece. Então, para contextualizar o que é cota de gênero nas eleições, né? Cota de gênero, essa cota tem o objetivo de proporcionar igualdade. Igualdade entre homens e mulheres nas eleições. Para trazer essa igualdade, já que, vista que as mulheres, né, elas estão ali né, na subrepresentatividade, né, estão abaixo nessa questão eleitoral, elas não têm tanta representatividade, não tem o espaço, né, nas eleições, e a legislação né, preveu essa parte da cota de gênero justamente para igualitar, né, tanto o homem quanto a mulher, para impulsionar as mulheres na política. Porque se deixar em aberto, né, vai ter aí os homens sempre na representatividade. Então, para impulsionar as mulheres na política, foi preciso que a legislação viesse a obrigar os partidos a direcionar, né, um percentual de reserva para poder inserir as mulheres na política. Então, o percentual, o mínimo é de 30% e o máximo é de 70% por cento de cada gênero, né? Ou seja, se vão 10 pessoas se candidatar, tem que ter ali, por exemplo, 7 de exemplo masculino e 3 feminino. Se for 7 feminino, tem que ter 3 masculino. Tem que ter aquele equilíbrio, né? Bom, Perfeito. Pode seguir. aí o tema da gente é a fraude, né? Por que fraude? Porque mesmo a legislação é, obrigando os partidos a inserir mulheres na política, né? Porque, assim, a cota em si, a lei, das eleições, no seu artigo 10º, no parágrafo 3º, prevê essa obrigação. Só que ele não fala que é diretamente para as mulheres. Fala em gênero. Tem que ter ali um mínimo de 30% e o máximo de cada gênero. Só que a nossa realidade, a gente vê que na realidade foi direcionada para as mulheres, já que as mulheres são nessa representatividade abaixo, né? Elas não estão inseridas diretamente na política como deveriam estar. Então, querendo ou não, é voltado para a mulher. Então, fraude da cota de gênero. Muitos desses partidos, eles são obrigados, muitos não, né? Eles são obrigados, todos são obrigados a direcionar esse mínimo
para as mulheres. Só que eles até direcionam, sabe? Na hora que eles vão fazer o registro das suas candidaturas, eles colocam, de fato, aqueles 30% mínimo das mulheres na eleição. Só que são mulheres fictícias, ou seja, elas não estão ali para se candidatar de fato, para fazer campanhas para si, para concorrer, para representar a sociedade. Elas estão ali só para cumprir a cota de gênero, sabe? Para tampar o buraco, para fazer cumprir o que a lei obrigou e não o que de fato é a pretensão da lei, né? Que é impulsionar mulheres na política. Então, nosso tema é esse. Fraude à cota de gênero, né? Como acontece, as punições, quando a Justiça Eleitoral descobre, né, que houve ali uma fraude à cota de gênero, as punições, como? Como é que, como é que houve a fraude de gênero, né? Um partido vai lá, denuncia que houve ali uma cota, a fraude de gênero, mas como é que a Justiça entende que houve uma cota, a fraude de gênero, né? Quais são os elementos que apontam que houve, de fato, a cota de gênero? Perfeito. Eu fiz até uma pesquisa para saber a quantidade de mulheres, o quanto cresceu, mas pelo que você falou, os números, eu tô até vendo aqui, ó, nas eleições, a pesquisa ele apontou que em 2018, nas eleições de 2018, por exemplo, o número de mulheres eleitas cresceu 52,6% em relação a 2014. Só que o número de inscrição, pelo que eu estou entendendo, eles conseguem completar o número de inscrição, mas uma numeração que não é verdadeira, pelo que eu entendi. Porque muitas vezes eles só colocam pessoas para preencher, ou, de fato, Exatamente. para preencher. Deram um jeito de burlar, digamos assim, né? Quando descobre, né, aí Sim, caça sim. mandato e tal, mas quando não descobre, tampou, né? Conseguiu ali cumprir a lei, o que muitos fazem, né? Cumprir o que está na lei, né? E não o intuito da lei, que é impulsionar as mulheres na política. E o que que, assim, caracterizaria essa Os- fraude? Quando acontece a ação, né, de impugnação de mandato, pode ser pela AIME ou pela AGE. Eu vou dar o exemplo da AIME, que é impugnação do mandato. Assim, tem casos e casos, mas a súmula do TSE, né, que é a súmula 73, ela fixa alguns elementos, né, que podem evidenciar ali, trazendo provas e tal. Votação zerada. Primeiro elemento, votação zerada. Como é que a pessoa se candidatou e não tem um voto? Não tem nem o seu próprio voto. E Exatamente. quando tem, é um voto. Então, ali, viu que zerou a zerou ali a votação, não tem nenhum voto, não tem o seu próprio voto, já fica meio assim. Mas não é um elemento, um só não evidencia, né? Então tem que ser a conjunto. Votação gerada. É, a ausência de movimentação financeira. Não movimentou nada, não movimentou nada, nem receita, nem despesa. Então, mais um elemento. Fez campanha para outro candidato. Fez propaganda para outro candidato. Como é que eu não vou, né? Eu tenho que fazer campanha para mim, né? Propaganda para mim e não para outra pessoa, né? E quando não é só para o candidato, além de ser um candidato, é masculino, não é para uma pessoa, né? Uma candidata, é um candidato, né? No sexo masculino. Já fica. Sim, aí já tem algumas evidências bem evidentes, digamos assim. Não fez ato de campanha para si, né? Como eu falei, votação zerada, ausência de movimentação financeira, prestação de conta, não tem muito o que demonstrar, porque. Então, são esses elementos que, quando vai para a justiça, né? Quando entram com essa ação, vão buscar esses elementos, né? Para ver se realmente aquilo ocorreu. Citando o exemplo do meu TCC, né? O meu TCC foi um estudo de caso de um processo que houve cassação, né, do mandato. E foi denunciado que 6 candidatas, né, daquele partido eram fictícios, né? No final das contas, apenas uma foi considerada fictícia
Por quê? Quando foram realizar o registro da candidatura, nem tinha anuência que a candidata queria participar. Não tinha nem a assinatura dela. E isso passou pela Justiça do primeiro grau. Nossa. Passou, mas quando chegou no segundo, aí parou, né? Que foi a impugnação, passou ali porque o registro passa ali pela Justiça do primeiro grau. Quando chegou o recurso já impugnando esse mandato, né? E eles alegaram, mas a Justiça deixou passar, não sei o quê. Aí passou despercebido, né? Porque não tinha assinatura que ela queria de fato se candidatar. Ela nem deu anuência que queria se candidatar, mas estava lá, sendo uma, né, das mulheres que estavam participando. As outras não foram consideradas fictícias porque elas renunciaram, né? E lá eles colocaram as provas que elas renunciaram. Então, o juiz, né, o desembargador, né, considerou não, que elas não eram fictícias, mas que uma era. E daí resultou em cassação, né, do mandato, que aí vai ser assunto das sanções, né, que ocorrem. Certo, legal. É, e a gente teve um outro podcast que a gente gravou aqui, também foi com relação ao direito eleitoral, mas não esse tema específico. E lá quando a gente gravou, foi um dos primeiros podcasts, a gente gravou com o Dr. Pedro, que é da cidade de Marília, né? E aí, o que que eu aprendi naquele podcast? Que quando tem um problema na justiça eleitoral, pode ser que tenha aí que vai entrar minha pergunta, estou contextualizando para fazer a pergunta, punição para o partido em si, dependendo da situação, tá? E punição para o candidato ali, que fez a inscrição, enfim. E nessa situação, por exemplo, que a gente teria, quais seriam consequências para o partido, para o candidato? Tem consequências para ambos? É para só um deles? Como que funciona? Quando a justiça, né, o juiz do segundo grau ali, diz que de fato houve a fraude, né, as consequências são para ambos, é, é, tanto para o partido quanto para o candidato, porque o candidato ele vai sofrer o quê? A cassação do seu mandato, independente se ele estava participando ou não, porque quem registra de fato é o partido, né? E o partido que na hora do registro tem que direcionar ali as candidatas que vão fazer parte, direcionei os 30%, e depois eles vão eleger os seus candidatos. E tem candidato que nem sabe de fato o que está acontecendo, só que ele perde o mandato porque é independente de consentimento, de dolo, de culpa, ele vai perder o mandato dele. Então, teve fraude à cota de gênero, aquele partido não direcionou de fato, né? Só foi cumprir a lei. Então, vai haver ali a cassação do mandato. Todos que foram eleitos pelo partido vai perder seu mandato. Todas as votações que o partido conquistou vão ser considerados nulos. Aqueles que participaram de fato, que tiveram conhecimento da fraude. Porque tem mulheres que elas ganham, né, dinheiro para participar da fraude. Então, participou, teve consentimento, vão ficar inelegíveis ali por 8 anos, sofrem, né, a inelegibilidade. E os candidatos que foram eleitos, eles perdem, né, o mandato deles. Caramba, é bastante prejuízo. A pessoa que ali participou, que deu seu nome para preencher um buraco, digamos assim, uma lacuna ali, para conseguir atingir o objetivo, ela vai se lascar somente na próxima eleição, digamos assim, né? Porque Fica inelegível. essa ela já sabia que não daria resultado. E, de Ou seja, fato, é, talvez nem queria, né? De fato, é, tá ali, mas né? na próxima, se tivesse a intenção de participar, não participaria. Meio bagunçado, mas eu tô entendendo, tô aprendendo agora também, tá dando para entender. Houve fraude. Primeira coisa houve fraude. Tem fraude ali. Então, vai ser determinada a cassação dos mandatos. Os candidatos que foram eleitos pelo aquele partido vão ser cassados. Eles vão deixar seu mandato. Não vai haver. Eles vão alegar. O que é que o candidato vai dizer? Não sabia. Eu não participei. Eu não ofereci nenhuma vantagem para essa candidata.
Eu não participei diretamente porque eu vou perder o meu mandato. Não importa. Independente se houve culpa ou dolo da parte dele, não importa. Se ele faz parte daquele partido que não direcionou aquele mínimo, perdeu. Os votos que aquele partido recebeu serão Já nulos. era. E Nossa. aquelas pessoas que de fato, né, fizeram parte dessa fraude, ofereceu uma recompensa, ofereceu uma vantagem, sabe, sabia, não foram inelegíveis. Caramba, é. Não, o crime não compensa, não. Punição pesada. Se for analisar bem, o partido sofre uma punição pesada. A pessoa, tudo bem, né? Ela vai ser punida no rigor da lei, mas o partido também sofre Eu entendi que é uma punição severa. Não sei se você concorda com isso. Exatamente. Alguns partidos, eles de fato não conseguem, né, preencher essa cota. Eu ainda não parei para estudar essa parte do partido, né, essa dificuldade que eles têm, né, como, de fato, eles têm essa dificuldade, alguns têm a dificuldade de preencher e acabam fazendo, né, a fraude, né. Eu acredito que eles deveriam fazer um certo tipo de campanha, puxando, né, as mulheres para o seu partido, né, direcionando, né. Eu li uma matéria hoje, que eu fui estava estudando, né, um pouco mais sobre o tema, e eu vi que na matéria que eu estava estudando, algumas mulheres, elas não querem, né, participar das candidaturas, né, por causa dessa visão que passam, né, que muitas vezes algumas candidaturas são falsas, são ilícitas, né, tem aquela coisa toda, e elas não querem, de fato, associar o nome delas a isso, né, e complicado. As pessoas que têm a intenção de participar de forma ativa, de forma correta, acabam pagando por quem não tem. E, assim, a gente entendeu aqui que se houver a fraude aí, analisando esses elementos, né, que você passou para a gente, tanto o partido quanto a pessoa que ele se candidatou e participou da fraude, ela vai sofrer consequências legais. Mas e na possibilidade de o partido não atingir aliás, a cota, qual seria a cota mínima, né? E o que acontece se o partido não atingir essa cota mínima? Ele também sofre algum tipo de punição? Ele não consegue se registrar para participar do pleito. Ah, ixi, então é Eles sério. são A cota mínima é de 30%, né, conforme ali o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei das Eleições, né, 9.504 de 1997. Então, se eles, ali o mínimo é 30%, e o máximo 70%. O mínimo 30%. Se eles não preenchem 30% na hora do registro, eles não conseguem participar do pleito. Caramba. Então não tem para onde correr. Tem para onde correr. Então, essa obrigação, como eu falei, essa obrigação, alguns partidos eles não conseguem, né? Alguns, né? Alguns não querem mesmo, e outros até talvez queiram, mas não conseguem, né? Esses 30%, né? De mulheres, né? Poderia ser de homens, mas é muito difícil, infelizmente, né? Na nossa sociedade. As mulheres ocupar ali 70%, né? E inserir 30% de homem, né? Infelizmente é uma realidade muito difícil. Sim. Mas o partido ele tem que, né, direcionar 30% para as mulheres e às vezes é difícil. Às vezes eles não conseguem e acabam ali inserindo mulheres fictícias para poder se registrar, né? Não acho isso uma conduta correta, né? Estou trazendo Não, não, não. De essa fato, não. visão, essa visão crítica. E na pesquisa que eu fiz, é isso. O que faz as mulheres um pouco se afastar, né, da participação no eleitoral em si, né? É justamente essa visão, né? De que eleição, é um negócio ilícito, difícil, não sei o quê, e É, acaba afastando, né? sim, a política, ela já tem esse teor, conteúdo histórico de ser um ambiente mais masculino, digamos assim. As coisas vêm mudando, né? Primeiro a mulher passou a ter o direito ao voto, aí passou a integrar, de fato, a política, e é importante, tá? É importante que todo mundo, de todas as classes sociais e gêneros, participem da política.
Todas as pessoas precisam ter vozes. É uma luta diária, Inclusive, né? eu até ia falar para você, para você que é estudiosa no assunto, qual que é o objetivo principal da cota de gênero? A igualdade. Igualdade entre homens e mulheres. A gente sabe que é difícil, né? Que não é que seja difícil. Aqui no mundo que a gente vive, ele é mais composto por homens, né? Infelizmente, nele. E a gente tá mudando isso, graças a Deus, a gente vem mudando essa realidade. Então, a legislação ela veio com o propósito de impulsionar, né, de trazer as mulheres para a política, né, para representatividade, né, para a gente também poder ocupar o nosso espaço, né, como mulheres, né, como cidadã, né, o que foi muito difícil, né, antigamente, né, o que era muito difícil. O direito ao voto das mulheres começaram ali, né, em 1932, com o primeiro Código Eleitoral, ainda na presidência de Vargas, por certas restrições, né? Veio ali com restrições de tipo, é casada, tem que pedir autorização do marido, é viúva, tem que ter uma certa renda. O voto não era obrigatório para as mulheres, né, na época, só para os homens. Veio passar a ser obrigatório depois de 1946. Mas, assim, o objetivo da cota é justamente a igualdade, né? Igualitar, né? Homens e mulheres na política, todos são iguais, né? Conforme diz o artigo 5º ali no inciso 1º da Constituição, todos são iguais de direitos e deveres. Por que as mulheres têm que estar abaixo? Concordo. Porque os homens eles têm que estar nessa representatividade. Sim, Porque é desconhecido muito para as pessoas essa parte eleitoral, mas é muito importante para a nossa sociedade, para a gente, muito né? Porque importante. a gente vai lá votar numa pessoa que vai tomar muitas vezes decisões por nós, pelas nossas condutas muitas vezes, né? O que é que vai ocorrer? E por que um homem? Né? Por que não as mulheres, né? Então, foi uma luta lá atrás que hoje em dia tá bem melhor, mas ainda as mulheres continuam ali na subrepresentatividade, né? Então, Pode continuar, depois então eu. a cota de gênero veio com esse objetivo, igualitar homens e mulheres na política, já que talvez pareça ser difícil, então bora obrigar esses partidos, né, inserir, a chamar as mulheres para a política. Então, é um ato obrigatório, obrigatório. Não é facultativo, é obrigatório. Eles têm que direcionar. Então, como é que eu vou direcionar? Faz campanha, chama as mulheres do teu partido, né? Chamar as mulheres, né? Impulsionar. Sim, eu vejo que é uma mudança cultural, né? Eu acho que também o meu ponto de vista, pelo que a gente está conversando aqui, o nosso bate-papo, é que a questão das cotas de gênero, elas têm contribuído para essa mudança cultural também. Antigamente, quem fazia política eram os homens, né? Era Exatamente. majoritária, ainda acredito que seja majoritário, não sei os números, mas antes era exclusivamente feita por homens. Os homens representam todo mundo na sociedade, eles têm noção de como do que as mulheres precisam. Não sei, é um pensamento que estou tendo agora, tá? Estou refletindo sobre isso. Então eu acho interessante e eu acho além de interessante, importante que as mulheres participem mais, que isso chegue numa condição de fato de ser Que elas se igualitário, interessem, né, que elas se pelo mundo interessem. político, né? É um ambiente que é difícil de você se inserir. Está acontecendo, não sei a velocidade disso. Tá, está acontecendo, mas é importante para mudar a cultura da nossa política, a cultura do país. Acredito que ainda tenha bastante discriminação de gênero, né, estereótipo sexista. Não trabalho com direito eleitoral, não atuo. Você tem essa experiência. Acredito que ainda tenha isso, né? Até uma representação mais qualificada também das mulheres na política, porque se eles fazem isso, se os partidos, eles assim, eu quero dizer os partidos, tá? Não uma pessoa, os partidos fazem isso. Pega qualquer uma aí para, com todo respeito, sim, mas vamos pegar qualquer mulher, sim, para só para completar a cota mínima. Mas ir atrás de pessoas qualificadas, mulheres, não necessariamente tem que ter uma formação, alguma coisa do tipo, mas
tem muita mulher capacitada para. E você sabe muito mais que eu, se você está no meio, você está no TRE, tem muita Uhum, mulher capacitada com conhecimento, inclusive de exatamente. questões políticas, questões de direito, que podem participar e trazer, de fato, melhoria para as políticas públicas, né, para a política nacional. Não sei se eu estou falando bobeira ou se eu... Vem mudando, né? As mulheres, elas estão, de certa forma, ocupando o espaço que é seu, de fato, né? Que lhe foi tirado por muito tempo, né? Como a gente não era vista, passou a não ser vista como cidadã e agora a gente está conseguindo ocupar ali um espaço. Está crescendo, né? A representatividade feminina, mas ainda é um percentual que não alcança, né? Todas as regiões, né? Eles precisam chamar, né, impulsionar essas mulheres, né, para ter esse desejo, né, de fazer parte das eleições, de se candidatar, de mostrar que também, né, é Sim, competente de fato, porque né, a gente precisa ocupar também esse espaço, né, a gente precisa ter essa oportunidade. Eu acho muito legal essa, essa previsão, né, na legislação da cota de gênero, né, para impulsionar as mulheres na sim, política. sim, Porque, de certa forma, é uma obrigação que vai chamar, né? Vai fazer com que os partidos vá atrás, né? Busque, né? Porque são obrigados a ter que chamar e não deixar de lado, né? Ficar ali, os homens sempre vai estar aqui, então o negócio vai ficar por aqui mesmo, para que ir atrás de uma mulher, né? E a obrigação vai com que, de fato, eles vão atrás, né? Vai ter que ir atrás, de qualquer forma. E que as mulheres também abram, né, seus olhos, né, venha a querer participar, sim, sim. nos representar. Não participar só votando, né? Que é importante também Não todo participar e mundo querer votar, ser participar, querer votada, participar da política, eleita. ser eleito, É, exatamente. vir a É ser uma extremamente governadora, importante. Sim, presidente. presidente, governadora, vereador, Exatamente. enfim, todos os cargos aí, eu É acho de extrema importância. participando de fato. As próprias secretarias também, É é sendo importante. candidata mesmo. Sim, sim, Porque, né, na minha opinião, né, ainda há há um certo desinteresse, né? Tipo assim, eu não sei se é um certo desinteresse ou é um medo, né? De tipo, de associar mesmo, feita a matéria que eu acabei lendo, de associar seu nome na política, né? De acordo com as coisas que a sim, gente sim. vê na televisão e tal. Mas eu acredito que também há muitas mulheres querendo participar, lutar e nos representar, e de fato é o que tem que acontecer. Sim, que esse podcast sirva também de incentivo, né, para as mulheres que assistirem, né, quererem, e vai Exatamente. servir, né, com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, fica uma espécie de pergunta final, não é o objeto específico do tema, se você não quiser respondê-la também, não tem necessidade, não é nenhuma pergunta, é soltar uma indagação para a gente bater um papo sobre isso. A gente vem tendo um crescimento também de mulheres eleitas, tá? Eu não sei em números, em porcentagem, mas eu fiz uma pesquisa rápida e vem aumentando gradativamente esse número de mulheres eleitas, e que bom que isso acontece, né? Não só, a gente leva muito em consideração que a gente vê em Brasília, né? Uhum. A Câmara, o Senado, enfim, mas também nos municípios, né? Elas como vereadoras dos municípios, enfim, né? Governadoras de estado. O que na sua concepção, essas mulheres, em qualquer âmbito, seja é, municipal, estadual, federal, essas mulheres já eleitas, elas podem fazer ou se já tem alguma coisa sendo feita, além da legislação, obviamente, para trazer mais mulheres que possam se interessar também por se candidatarem em qualquer cargo, seja do sonho delas, por exemplo. Acredito que, além de encorajar, né, além de encorajar, fazer campanha, né, para chamar, você pode ter campanha, né, da sua candidatura, mas de uma forma de chamar, né, as mulheres para se candidatar também, né, e encorajar, né, de fato, né, mostrar que as coisas não são bem como a TV, né, demonstra,
que é, né? Que existe aquelas coisas ilícitas que de fato só promete né, e não faz. Então, eu acho que a partir do momento que uma mulher ela entra ali para lutar, né, por uma sociedade, para representar nós mulheres, elas têm que demonstrar, né, que de fato aquilo acontece, que você, mulher, é capaz de estar ali, de estar ocupando também aquele cargo, de estar fazendo coisas também para a sociedade, né, que não é só o homem, né, como foi visto por muito tempo, que tem poder para isso, capacitação para isso, né, que nós mulheres também temos as mesmas coisas, né. Maravilha. E Então, responder? perfeito, maravilhoso. Agradeço. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Você quer complementar com alguma outra coisa? Eu desde já agradeço muito a sua participação, disponibilizar um pouco do seu tempo. Sei que você está num período de correria aí da sua vida e você disponibilizou aí uma hora do seu tempo. Sou muito grato, em nome do podcast, do Adquirim Podcast, em nome da Advocacia Criminal Clube. Eu sempre aprendo com os podcasts e hoje não foi diferente. Aprendi bastante coisa. Eu agradeço também por isso e as portas estão abertas para fazermos outras gravações. E tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante desse bate-papo nosso. Eu agradeço a convite, fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, é, é, que às vezes é muito desconhecido pelas pessoas, né? Também chamar, né, as mulheres para participar, para se candidatar, para ter esse interesse, né, da representatividade em uma luta que é de muitos anos, por muitas mulheres que lutaram, né, para que hoje nós possamos se candidatar, voltar, ser votada, né? Fico muito feliz. Qualquer dúvida, deixa aí no chat, tanto do João ou no meu, ou embaixo, aqui embaixo também no YouTube. Fico feliz. Qualquer dúvida é só procurar a gente e vamos aí para tirar a dúvida de cada um. Obrigada, João. Imagina, eu que agradeço. Eu vou finalizar a gravação e aí eu já libero você.